E aí, enfim, agora entrando no Stalin, como a gente falou, o posto do Stalin era de secretário-geral do Partido Comunista, sabe? Que é um título muito estranho para o líder de um país. Que é por quê? Porque esse era o cargo que ele ganhou do Lenin quando os bolcheviques tomaram o poder, só que parece que o Stalin ele tinha uma personalidade muito centralizadora e ele gostava muito de, tipo, trabalhar loucamente, sacou? Então toda a responsabilidade que tinha, ele pegava pra ele. Então, o cara que era pra ser só o secretário do partido, ele acabou virando o rei na prática, sacou? Isso é muito maneiro, né? Exato, O Stalin é uma figura meio fora da carta, uma carta meio fora do baralho, é um cara da Geórgia, né? Que é tipo periferia do Império Russo, assim. Exato. O Stalin, quando ele era criança, ele participou do seminário, então ele quase virou um padre cristão ortodoxo, mas eventualmente ele sai porque ele vira comunista. Bizarro isso, né? E aí, enfim, cara, ele assume depois da Guerra Civil, ele faz um pequeno expurgo ali para consolidar o poder dele, mas a prioridade do governo dele imediatamente é coletivizar o campo. Por que que era tão importante coletivizar o campo? Porque os comunistas, isso não foi uma inovação do Lenin, o próprio Marx ele acreditava nisso. Eles acreditavam que o sistema político ele era decorrente do sistema econômico. Então, tipo, a forma que a política vai funcionar num país depende do estilo de produção. Então, por exemplo, se for uma produção feudal, o governo vai ser uma monarquia feudal. Se for uma produção capitalista, burguesa, o governo ele vai ser tipo uma democracia liberal, sacou? Então, o Stalin, não é só o Stalin, todos os comunistas da época dele acreditavam que, cara, se você não coletivizar o campo, esse campo vai ser permanentemente uma ameaça. Porque um campo capitalista, ele vai tender a que o governo ele se manifeste de uma forma mais democrática, entendeu? Na cabeça das pessoas, né? Não vai ter um descasamento entre o campo e o regime, né? Exato, Isso exato. pode virar um problema. Isso pode virar um problema. Então, todos os comunistas da época do Stalin acreditavam nisso, e o Stalin falou, tipo, é isso, vamos lá, vamos fazer. O Lenin não conseguiu fazer por causa da Guerra Civil, mas vamos fazer isso agora. E aí ele fica anos tentando consolidar poder para fazer a coletivização, e ele faz a coletivização. Segundo o historiador que eu acabei de falar, que é o Stephen Kotkin, se você tiver interesse na história do Stalin, esse Stephen Kotkin é a referência mundial e ele tem muitas e muitas e muitas palestras no YouTube em inglês. E ele argumenta justamente isso, que esse processo de ele angariar capital político para conseguir implementar a coletivização é o que faz o Stalin meio que ficar paranoico e começar a matar todo mundo. Por quê? Porque a coletivização ela dá errado, sabe? Você coletivizar o campo, ele faz com que o campo fique menos produtivo, sabe? E as pessoas perguntam, mas quais são os motivos? Cara, tem vários motivos possíveis, entendeu? Os camponeses eles não podem escolher o que eles vão produzir, ele não tem ganho de trabalhar mais, sabe? Ele não tem ganho de tentar inventar um método produtivo novo para ficar melhor. Eles não têm nenhum motivo de tentar manter um pedaço da terra não cultivado para ganhar mais depois, sabe? Os incentivos da produção do campo ficam completamente zoados com a coletivização e isso faz com que a produção do campo caia muito. E isso gerou um problema gigante na União Soviética, era fome em vários lugares. E para quem não sabe, a Rússia, principalmente os territórios da Rússia nessa época, que continham a Ucrânia, são os territórios mais férteis do mundo. Então ter fome na Rússia é realmente uma coisa, tipo, já bem incrível, assim. E com a coletivização estava tendo, e os membros do partido, as pessoas que organizavam a União Soviética, os políticos da União Soviética na época, estavam vendo isso, estavam ficando tipo, pô, mano, isso meio que tá dando errado. Só que o Stalin, muitas pessoas falam isso também, que o Stalin, na verdade não era comunista, ele era só um autoritário. Não, muito pelo contrário. O Stalin era extremamente comunista. Então, ele falava, cara, não tem como não fazer a coletivização. Se for necessário começar a prender todo mundo que duvida dessa necessidade, a gente faz isso porque a gente tem que fazer a coletivização. Então, ele fica paranoico, ele começa a atacar os membros do próprio partido e a produtividade do campo começa a cair. Além de tudo isso, o Stalin ele acreditava na necessidade de industrializar a União Soviética. E para industrializar a União Soviética, ele precisava basicamente levantar dinheiro. E a forma que ele viu de levantar dinheiro era vender os grãos no exterior. Exato. Sabe? Então, tipo, a produtividade do campo caiu e ele tá vendendo os grãos lá da Ucrânia e, enfim, do sul da Rússia para os Estados Unidos, para as potências capitalistas. É uma abertura da NEP, né, da política externa da União Soviética. E, cara, o que é desesperador disso tudo é que eles conseguem enxergar que a produção está caindo,
Só que, cara, a realidade descola da teoria, assim, brutalmente, né? Porque, pô, pela teoria, era pro campo ser mais produtivo do que nunca, né? Porque os trabalhadores estão trabalhando pela libertação deles, com furor revolucionário. Exato, com... e teoricamente você não tá tendo ninguém extraindo a mais-valia, então deveria Exato. ser mais produtivo. Exato. Só que na prática não está acontecendo. E aí as pessoas começam a tentar entender, né? Da mesma forma que a gente consegue pensar, porque, enfim, é um fenômeno complexo, a gente não consegue pensar porque a produtividade cai, eles também não conseguiam. Então, é isso que é a parte triste da coisa, é que como tá esse clima todo já de paranoia, não existe, tipo, leis que protegem as pessoas, você pode ser assassinado arbitrariamente por dar uma notícia ruim ou por se posicionar errado numa situação. As respostas que a União Soviética cria, né, que o comissariado lá, o partido cria, são respostas paranoicas, né? Então, estamos sendo sabotados por alguém de fora, a pequena burguesia do campo ucraniana, ela tá guardando grão para aumentar a margem de lucro dela. São os kulaks. Exato, que vão ser as pessoas que vão morrer, né? Ou então... Enfim, cara, tem sabotagem, não tá dando certo, é algum elemento externo, porque na teoria era para estar funcionando. Exato. Mas pro Stalin, e não só pro Stalin, mas pros comunistas da época, se tem uma coisa dando errado, ou a teoria tá errada, Sim. ou tem alguma outra explicação. Só que para eles, era inconcebível a teoria estar errada. Sim. Porque eles levavam a teoria marxista como sendo quase que a palavra de Deus. Assim, quase não, literalmente como sendo a palavra de Deus. Aquilo não podia estar errado de forma nenhuma. Porque tava acontecendo, né? Em tempo real, assim, né? Na cabeça, tipo, as pessoas já chiaram com a gente, porque o Marx não é determinista. Depende da fase do Marx, tá ligado? Mas no início o Marx ele apresenta, cara, a convicção total de que o comunismo vai acontecer, entendeu? Isso é, inclusive, um dos elementos que potencializa os movimentos comunistas nessa época, porque, pô, se você luta por um futuro que você já conhece, assim, é tipo meio que, pô, é só eu pagar o preço que eu vou chegar, entendeu? Então, essa convicção, assim, esse viés de afirmação que tinha dentro do comunismo nessa época é o tipo de pensamento que permitiu que esse tipo de loucura acontecesse, entendeu? Sim. Então, tipo, porra, mas a gente já sabe o final, óbvio, agora é só resolver, só, tipo, é questão humana, entendeu? É tirar os caras que estão atrapalhando o caminho.